Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Neste vídeo nós continuaremos o conteúdo de artrópodes agora com a parte 2. Nós veremos os miriápodes, que são os artrópodes que têm muitas pernas, os quilópodes e os diplópodes, que fazem parte dos miriápodes. Veremos também os hexápodes e os insetos, os insetos fazem parte dos hexápodes. Quem não foi inscrito no canal já vai se inscrevendo. Também não esqueçam de deixar o like, que ajuda na divulgação do vídeo e no crescimento do canal. Ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E deixem um comentário com o que acharam do vídeo e alguma sugestão que vocês tiverem. Agora nós veremos um pouco sobre os miriápodes. Os miriápodes, divididos em quilópodes e diplópodes, são artrópodes de corpo alongado, dotados de muitas pernas e um par de antenas. Quilópodes, com cerca de 3.000 espécies conhecidas, reúnem centopeias e lacraias. Tem corpo formado por dois tagmas, cabeça e tronco, este último constituído por metâmeros torácicos e abdominais. Cada um dos metâmeros, cujo número varia entre 15 e 170, dependendo da espécie, apresenta um par de pernas. Então, os quilópodes, para cada metâmero, que é um segmento do corpo deles, eles apresentam um par de pernas para cada metâmero. Diplópodes, com cerca de 10.000 espécies descritas, reúnem piolhos de cobra ou emboás. São animais com corpo constituído de 3 tagmas: cabeça, tórax e abdômen. A cabeça, arredondada na parte superior e plana na porção inferior, apresenta um par de grandes mandíbulas, um par de antenas e um par de olhos formados por ocelos dotados de lentes planas. O tórax é formado por 3 metâmeros, cada um com um par de pernas. O abdômen é formado por 25 a 100 metâmeros, dependendo da espécie, cada um resultante da fusão de 2 metâmeros embrionários, o que é evidenciado pela presença de 2 pares de perna por segmento abdominal. Então, no caso dos diplópodes, que são os piolhos de cobra ou emboás, eles apresentam na região do tórax um par de pernas por cada metâmero. Já na região do abdômen, que é depois do tórax, eles irão apresentar 2 pares de perna para cada metâmero, que esses metâmeros são resultantes da fusão de 2 metâmeros embrionários. Então, nos metâmeros do abdômen dos piolhos de cobra, em cada metâmero eles vão apresentar 2 pares de perna. Já no caso dos quilópodes, que são as lacraias e centopeias, eles irão apresentar apenas um par de pernas para cada metâmero. Metâmero é cada segmento do corpo deles. Então, em cada segmento do corpo, eles vão apresentar, no caso da lacraia, um par de perna por segmento. E no caso dos piolhos de cobra, eles irão apresentar 2 pares de perna por segmento. Então aqui nós vemos na figura da esquerda uma lacraia, né? A lacraia pertence ao grupo dos quilópodes, que ela apresenta um par de pernas para cada segmento, né? Em cada segmento um par de pernas. Já no caso do piolho de cobra, que é o diplópode, no tórax ele apresenta um par de pernas por segmento, mas no abdômen, que é a região depois do tórax, irá apresentar 2 pares de perna para cada segmento. Então, cada segmento irá apresentar 2 pares de pernas. Agora nós veremos um pouco sobre os hexápodes.
Os hexápodes, do grego hexa, que significa seis, e podos, que significa pé ou perna, da classe dos hexápoda, eles recebem esse nome porque eles apresentam seis pernas, né? Eles apresentam três pares de perna, totalizando seis pernas. Então, todos os representantes do grupo dos hexápodes, eles vão apresentar seis pernas, em três pares, né? Reúne artrópodes que têm três pares de pernas e um par de antenas. A maioria pertence ao grupo dos insetos, o mais diversificado do filo Artrópoda, com mais de 900 mil espécies descritas. Hexápodes bem conhecidos são os besouros, as moscas, os mosquitos, os gafanhotos, as baratas, as traças, as formigas, as abelhas, as libélulas, os piolhos e as pulgas, entre outros tantos. Então, Hexápoda é o grupo de artrópodes com maior número de espécies atualmente, né? Com cerca de 900 mil espécies descritas até o momento. Então, são os artrópodes que apresentam seis pares de perna. Insetos são organismos adaptados a ambientes de terra firme. São os únicos invertebrados capazes de voar, o que possibilitou ao grupo colonizar todas as regiões do planeta. Então, hoje em dia, nós encontramos hexápodes, insetos, em todos os lugares do planeta, né? Praticamente em todos os continentes existem hexápodes, né? Existem insetos e outros hexápodes. Aqui nessas fotos nós temos alguns exemplos, né? Que é muito comum da gente encontrar no nosso dia a dia. Nós temos as vespas, que aqui é mais conhecido como marimbondo. Temos as moscas, os gafanhotos, os besouros, piolho, libela, entre muitos outros animais pertencentes ao grupo dos hexápodes, né? Como, por exemplo, formigas, abelhas, cupins também, baratas, entre diversos outros exemplos que nós temos no nosso dia a dia de hexápodes e também de insetos. Que no caso os insetos, eles fazem parte dos hexápodes, né? Os insetos eles estão dentro do grupo dos hexápodes. Para ilustrar as características típicas de um inseto, nós veremos um gafanhoto, pois ele é fácil de observar e existem diversas espécies brasileiras. A cabeça de um gafanhoto, como a dos demais insetos, resulta da fusão de seis metâmeros. Nela há um par de antenas, um par de olhos compostos e três ocelos. Na parte inferior da cabeça localizam-se as peças bucais, mandíbulas, maxilas, etc., adaptadas à mastigação e à ingestão de alimento sólido. O tórax do gafanhoto é formado por três metâmeros, cada qual com um par de pernas articuladas. Os dois últimos metâmeros torácicos têm um par de asas cada um. As asas do segundo segmento torácico são coriáceas e recobrem as asas membranosas. O abdômen do gafanhoto compõe-se de 11 metâmeros não fundidos e sem apêndices. É possível notar na lateral inferior dos metâmeros abdominais pequenas aberturas do aparelho respiratório, os espiráculos. Os últimos metâmeros são adaptados a funções reprodutivas, constituindo as genitálias de machos e fêmeas. Nestas pode haver um ovopositor, estrutura especialmente adaptada à postura dos ovos.
no caso da fêmea. Então nós vemos aqui nessa figura as partes do corpo de um gafanhoto, né? Nós vemos a cabeça aqui, onde tem os olhos, olho composto, tem também os ocelos e as antenas. Eles apresentam 3 pares de pernas, né? Porque como são hexápodes, apresentam 6 pernas, que são 3 pares, né? 3 pares de perna, totalizando 6 pernas. Na parte inferior da cabeça tem as peças bucais, responsáveis pela mastigação do alimento e ingestão. O tórax é formado por 3 metâmeros, né? Por três segmentos. E o abdômen ele é formado por 11 metâmeros, né? E na parte final do abdômen tem a estrutura relacionada com a reprodução. E no caso das asas, o primeiro par de asas é coriácea, ou seja, ele é mais resistente. E o segundo par de asas são asas membranosas. Agora nós veremos um pouco sobre a reprodução dos insetos. Os insetos são dioicos, ou seja, com os dois sexos separados. Existe um indivíduo macho e um indivíduo fêmea. Na cópula, o macho introduz o pênis na vagina da fêmea, na qual elimina os espermatozoides. Estes vão para um reservatório denominado espermateca, onde ficam temporariamente armazenados. Os óvulos produzidos nos ovários percorrem os ovidutos e, ao passar pela espermateca, são fecundados. Em seguida, os ovos desenvolvem casca e são eliminados pela fêmea, processo denominado postura. Então, a partir desses ovos, dependendo da espécie de inseto, eles podem ser de 3 maneiras. Eles podem ser ametábolos, do grego a, que é negação, e metabolo e transformar, que é quando eles não apresentam estágio larval, né? Então, no caso, os insetos ametábolos, eles não apresentam estágio larval. Do ovo já nasce um inseto semelhante ao adulto, né? Semelhante ao adulto, ele só não é maduro sexualmente, mas do ovo já sai um inseto semelhante ao adulto. Aí são os insetos ametábolos, como por exemplo a traça, né? A traça do ovo nasce um inseto semelhante ao adulto, então são insetos ametábolos. No caso dos que apresentam larva, os insetos que apresentam o estágio larval, eles são chamados de metábolos e podem ser hemimetábolos ou holometábolos. No caso dos insetos hemimetábolos, eles apresentam metamorfose incompleta, como por exemplo os gafanhotos e as baratas. As formas jovens são chamadas de ninfas e vão se tornando gradualmente semelhantes aos adultos, processo denominado metamorfose incompleta ou metamorfose gradual. Então, no caso dos insetos hemimetábolos, do ovo nasce um indivíduo jovem chamado ninfa, que ele não é larva, mas também não é igual, não é totalmente semelhante ao adulto. Ele é um indivíduo jovem, chamado de ninfa, que ele gradualmente vai se desenvolvendo até se tornar um indivíduo adulto. Já nos insetos holometábolos, que são aqueles com metamorfose completa, como por exemplo as borboletas e as moscas, do ovo eclode um ser vermiforme, a larva, de corpo segmentado, sem asas, e que pode ou não ter pernas. Após certo número de mudas, que varia entre as espécies, a larva reveste-se de um exoesqueleto relativamente duro, transformando-se em pupa, também chamada de casulo. A fase de pupa representa um momento crucial da transformação da larva em adulto. Os tecidos larvais são destruídos e surgem novos tecidos,
Característicos do adulto. O inseto adulto ou imago rompe a cutícula da pupa e não passa por mais nenhuma muda. A transformação de larva em adulto é denominada metamorfose completa. Então, os insetos com metamorfose completa, do ovo nasce uma larva, um ser vermiforme, que passa por diversas mudas, se transforma depois em pupa ou casulo, e dentro desse casulo sofre várias transformações até sair do casulo um indivíduo adulto. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixe um like e um comentário. Também ativem o sininho das notificações. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!